Padre Pio, o santo dos estigmas e das visões celestiais, deixou um alerta que pode mudar sua vida espiritual neste exato momento. Existe algo dentro do seu quarto, algo que você talvez nunca tenha percebido, que está abrindo brechas espirituais para a ação do inimigo. Não estou falando de superstição. Estou falando de uma verdade profunda que Padre Pio, que lutou corpo a corpo contra demônios, revelou em suas cartas e ensinamentos. Ele sabia o que poucos sabem. Nosso ambiente físico influencia diretamente nossa vida espiritual. E hoje, neste vídeo, você vai descobrir quais objetos precisam ser removidos urgentemente do seu quarto para proteger sua alma e sua família. Se você permanecer até o final, receberá uma oração poderosa de proteção ensinada pelo próprio Padre Pio, capaz de selar seu lar contra toda influência maligna. Este não é um vídeo comum. É um chamado urgente para sua libertação espiritual. Os demônios conhecem essas verdades e não querem que você as descubra. Mas Padre Pio do céu intercede por você neste momento. Fique até o fim e permita que a luz de Cristo penetre em cada canto da sua casa. Você está prestes a descobrir um ensinamento que Padre Pio transmitiu aos seus filhos espirituais mais próximos. Um conhecimento que ele recebeu através de suas experiências místicas, nas noites em que enfrentava o demônio face a face, nas horas em que a escuridão tentava invadir sua cela. Padre Pio não apenas falava sobre o mal, ele o via, o combatia e vencia através da oração e dos sacramentos. E ele deixou instruções claras sobre como proteger nossos lares. Este vídeo vai revelar cada detalhe dessa sabedoria. Você vai aprender não apenas quais objetos remover, mas por que eles são perigosos espiritualmente, como eles afetam sua paz interior e o que fazer imediatamente após removê-los. Prepare seu coração, porque esta mensagem pode ser o início de uma transformação profunda na sua vida. Padre Pio está intercedendo por você agora. Não deixe passar esta graça. Quem foi Padre Pio? Um homem comum que se tornou extraordinário pela ação do Espírito Santo. Nascido Francesco Forgione em 1887, na pequena Pietrelcina, Itália, ele recebeu de Deus dons místicos que marcaram a história da Igreja. Os estigmas, as feridas de Cristo em suas mãos, pés e lado, sangraram por 50 anos. Mas os dons de Padre Pio iam muito além. Ele tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo para socorrer almas. Tinha o dom de ler corações, conhecendo os pecados mais ocultos daqueles que se confessavam com ele. Tinha visões do céu, do purgatório e do inferno. E tinha algo ainda mais impressionante. Ele via os demônios. Não era uma percepção vaga ou simbólica. Padre Pio via os espíritos malignos com clareza. Enfrentava suas tentações, seus ataques físicos, suas armadilhas espirituais. Ele foi espancado por demônios, arremessado de sua cama, atormentado durante noites inteiras, mas jamais foi vencido, porque Padre Pio tinha armas poderosas: a oração, o rosário, a Eucaristia, a confissão e a água benta. E ele ensinou essas armas aos fiéis. Hoje, do céu, ele continua sua missão, intercedendo por cada um de nós, guiando-nos no combate espiritual e alertando-nos sobre os perigos invisíveis que nos cercam. Padre Pio sabia de uma verdade fundamental que muitos católicos esquecem: o mundo espiritual é real e está constantemente interagindo com o mundo material. Os demônios não são apenas simbólicos, são seres reais, inteligentes e maliciosos, que buscam nos afastar de Deus. E eles usam estratégias sutis. Não aparecem sempre de forma assustadora. Muitas vezes agem discretamente, através de objetos, imagens, símbolos e até mesmo da desordem que permitimos em nossas casas. Padre Pio repetia constantemente: nossa casa deve ser um santuário. Cada quarto, especialmente o quarto onde dormimos, deve ser um lugar de paz, oração e presença divina, porque é durante o sono, quando nossa consciência está menos vigilante, que as forças espirituais podem agir com mais liberdade. É por isso que ele era tão rigoroso quanto ao que permitia entrar em seu quarto e aconselhava os fiéis a fazerem o mesmo. Ele dizia que objetos têm memória espiritual, que certos símbolos, mesmo que pareçam inofensivos, carregam significados e aberturas para o mundo das trevas, e que nossa negligência pode custar caro à nossa alma.
Então, quais são esses objetos que Padre Pio alertava para serem removidos? Primeiro, qualquer objeto ligado ao ocultismo ou práticas esotéricas. Isso inclui cartas de tarô, pêndulos, pedras energéticas usadas fora do contexto cristão, amuletos de proteção que não sejam sacramentais católicos, livros de magia ou bruxaria, estatuetas de divindades pagãs ou de religiões não cristãs. Padre Pio era absolutamente claro. Esses objetos não são neutros. Eles foram consagrados, mesmo que de forma implícita, a entidades espirituais que não são Deus. E ao mantê-los em casa, você está dando permissão para que essas entidades atuem. Não importa se você não acredita neles, não importa se são apenas decoração. O mundo espiritual não funciona pela sua crença, mas pela realidade objetiva. Se um objeto foi usado em rituais ou carrega simbolismo contrário à fé católica, ele é uma porta aberta. Padre Pio via essas portas e nos alertou. Segundo, imagens e símbolos que glorificam o pecado ou a violência. Padre Pio orientava que o quarto deve ser um reflexo da alma que desejamos ter. Se você enche suas paredes com imagens violentas, obscenas ou que exaltam comportamentos contrários ao Evangelho, você está alimentando espiritualmente essas realidades. Não se trata de moralismo exagerado. Trata-se de compreender que somos influenciados pelo que vemos. Nossa mente subconsciente absorve essas imagens enquanto dormimos, enquanto descansamos, e os demônios usam essas brechas para plantar pensamentos, tentações e perturbações. Padre Pio aconselhava que no lugar dessas imagens colocássemos crucifixos, imagens de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, dos santos de nossa devoção, porque essas presenças sagradas não são apenas simbólicas, elas trazem proteção real. Os anjos e santos se fazem presentes onde são honrados. Terceiro, objetos de segunda mão cuja origem você desconhece. Padre Pio alertava sobre isso com frequência. Um objeto que pertenceu a outra pessoa pode carregar memórias espirituais. Se aquele objeto foi usado em ambiente de pecado grave, de ódio, de desespero ou de ocultismo, ele pode trazer consigo influências espirituais negativas. Isso não significa que você não possa ter nada usado, mas significa que você deve benzer esses objetos com água benta, orar sobre eles, purificá-los espiritualmente antes de trazê-los para dentro do seu quarto. Padre Pio nunca permitia que qualquer objeto entrasse em sua cela sem antes ser aspergido com água benta. Ele sabia que a água benta tem poder sacramental de expulsar demônios e purificar ambientes. É uma prática simples, mas poderosa, e que muitos católicos negligenciam hoje em dia. Quarto, espelhos posicionados de forma inadequada. Pode parecer estranho, mas Padre Pio fazia uma observação importante sobre espelhos no quarto. Ele dizia que espelhos voltados diretamente para a cama, especialmente à noite, podem trazer perturbação espiritual. Por quê? Porque o espelho, na tradição espiritual, é visto como portal ou janela, e durante o sono, quando nossa alma está em estado mais vulnerável, essas aberturas podem ser usadas de forma negativa. Padre Pio aconselhava cobrir os espelhos à noite ou simplesmente não tê-los voltados para onde dormimos. Pode soar supersticioso, mas não é. É sabedoria mística, baseada em experiências reais de combate espiritual. Quinto, televisões e aparelhos eletrônicos que transmitem conteúdos impuros. Padre Pio viveu em uma época sem televisão moderna, mas ele alertava sobre o cuidado com o que permitimos entrar em nossos olhos e ouvidos, especialmente antes de dormir. Hoje, sabemos que muitos adormecem assistindo conteúdos violentos, imorais ou perturbadores. E esses conteúdos afetam não apenas nossa psicologia, mas nossa vida espiritual. O quarto deve ser lugar de recolhimento, oração e paz. Se você dorme com a televisão ligada exibindo programas mundanos, você está trazendo o mundo para dentro do seu santuário. Padre Pio diria: desligue, silencie, deixe que o último pensamento do dia seja uma oração, não uma cena de novela ou filme. Sexto, desordem e sujeira. Padre Pio era extremamente zeloso com a limpeza e a ordem, não por perfeccionismo, mas por compreensão espiritual. Ele dizia que a desordem externa reflete e alimenta a desordem interior, e que os demônios se sentem confortáveis em ambientes caóticos. Um quarto sujo, com roupas espalhadas, objetos acumulados,
poeira e negligência é um convite para a perturbação espiritual. Mantenha seu quarto limpo, organizado, arejado. Isso não é apenas higiene física, é higiene espiritual. Um ambiente limpo facilita a oração, a paz interior e a presença dos anjos. Sétimo, qualquer objeto que traga memórias de pecados graves ou situações traumáticas. Padre Pio orientava seus filhos espirituais a se desfazerem de objetos que os prendiam ao passado pecaminoso. Se você tem em seu quarto algo que lembra traições, vícios, relacionamentos destrutivos ou momentos de afastamento de Deus, remova. Não por superstição, mas por liberdade espiritual. Esses objetos funcionam como âncoras emocionais e espirituais que impedem seu progresso na santidade. Livre-se deles, queime-os, se necessário, e peça a Deus que cure essas memórias. Agora, o que fazer após remover esses objetos? Padre Pio ensinava um ritual simples, mas poderoso. Primeiro, recolha todos os objetos que você identificou como espiritualmente perigosos. Não os doe, não os venda. Muitos deles devem ser destruídos. Queime-os se possível, ou jogue-os fora com oração, pedindo que Deus neutralize qualquer influência espiritual. Segundo, purifique seu quarto completamente. Limpe cada canto, varra, passe pano, abra as janelas, deixe entrar luz e ar fresco. Enquanto limpa, ore. Pode ser o rosário, pode ser a oração a São Miguel Arcanjo, pode ser simplesmente o Pai Nosso. A oração enquanto você trabalha transforma a limpeza física em exorcismo doméstico. Terceiro, benza seu quarto com água benta. Padre Pio fazia isso diariamente. Pegue água benta e asperja em cada canto do quarto, nas portas, nas janelas, na cama. Enquanto faz isso, diga: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que este lugar seja purificado e protegido de toda influência maligna. Quarto, coloque objetos sagrados, um crucifixo na parede, de preferência acima da cama, uma imagem de Nossa Senhora, uma medalha de São Bento na porta, um rosário próximo à cama. Esses não são amuletos supersticiosos, são sacramentais que trazem a presença real e a proteção de Deus, dos anjos e dos santos. Quinto, e talvez o mais importante, consagre seu quarto a Jesus e Maria. Padre Pio ensinava esta oração poderosa: Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo, eu consagro este quarto a Ti, que ele seja um santuário de paz, pureza e oração. Expulsa daqui toda presença maligna e envia Teus anjos para nos proteger dia e noite. Que nada de impuro entre aqui. Que nosso sono seja tranquilo e nossos sonhos sejam santos. Amém. Faça essa oração com fé. Repita-a regularmente e você verá mudanças reais. Sua paz aumentará. Seus pesadelos diminuirão. Sua vida de oração será mais profunda, porque você terá transformado seu quarto naquilo que ele deve ser, um lugar de encontro com Deus. Deixe-me compartilhar um testemunho que ilustra a verdade desses ensinamentos. Uma mulher escreveu ao convento de Padre Pio nos anos 60, relatando sua experiência. Ela sofria há meses de insônia severa, pesadelos terríveis e uma sensação constante de presença opressora em seu quarto. Consultou médicos, tomou remédios, mas nada ajudava, até que ouviu falar dos ensinamentos de Padre Pio sobre purificação do lar. Seguiu cada passo. Removeu objetos de origem duvidosa que havia comprado em viagens. Livrou-se de livros que tratavam de espiritismo. Limpou profundamente o quarto. Benzeu tudo com água benta. Colocou um crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora, que naquela mesma noite dormiu em paz pela primeira vez em meses. Não foi coincidência. Foi a ação da graça de Deus respondendo à sua obediência e fé. Padre Pio dizia que os demônios fogem diante da água benta, do crucifixo e da oração sincera, mas precisamos dar o primeiro passo de fé. Agora preciso fazer um alerta importante. Ao remover esses objetos e purificar seu ambiente, você pode enfrentar resistência espiritual. Os demônios não gostam de perder território. Você pode sentir nos primeiros dias um aumento de tentações, pesadelos ou perturbações. Não desista, não volte atrás. Intensifique a oração. Vá à confissão. Receba a Eucaristia. Use a água benta diariamente. Padre Pio passava por ataques violentos quando intensificava sua vida espiritual, mas ele perseverava e vencia. Você também vencerá se permanecer firme na fé.
Os demônios podem gritar, mas não têm poder sobre quem está unido a Cristo. Seu nome, seu sangue, sua cruz são invencíveis. Padre Pio também ensinava sobre a importância da confissão frequente e da comunhão. Ele dizia que o quarto pode estar purificado, mas se a alma está em pecado, a proteção é frágil. Portanto, não basta limpar o ambiente externo. É necessário limpar a alma. Vá ao sacramento da reconciliação. Confesse seus pecados com sinceridade. Receba o perdão de Deus. E então, quando você volta para seu quarto purificado, você não está apenas em um ambiente limpo. Você, como templo do Espírito Santo, está limpo por dentro e por fora. Essa é a fortaleza espiritual completa que os demônios não conseguem penetrar. Há uma oração que Padre Pio rezava todas as noites antes de dormir. Ele a ensinou a muitos de seus filhos espirituais. É uma oração de proteção noturna poderosa. Vou compartilhá-la com você agora. Anjo de Deus, que és meu guardião, a quem a piedade divina me confiou, ilumina-me, guarda-me, rege-me e governa-me nesta noite. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Sê nossa proteção contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus o repreenda, instantemente pedimos. E tu, príncipe da milícia celeste, pelo poder que Deus te conferiu, precipita no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Padre Pio fazia o sinal da cruz sobre a cama, aspergia a água benta e dormia em paz profunda, mesmo sabendo que os demônios o atacariam, porque ele confiava mais no poder de Deus do que na malícia do inimigo. Outra prática que Padre Pio recomendava era manter um rosário sempre próximo à cama, ou até mesmo segurar o rosário enquanto dorme. Ele chamava o rosário de arma, chicote contra o demônio. Nossa Senhora prometeu proteção especial àqueles que rezam o rosário, e ter o rosário fisicamente perto durante a noite é sinal dessa devoção e dessa proteção. Padre Pio dormia com o rosário entrelaçado nos dedos. E você pode fazer o mesmo. Não é superstição, é sacramental, é devoção mariana concreta. Precisamos também falar sobre a importância da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Padre Pio tinha devoção profunda ao Sagrado Coração e sempre mantinha uma imagem em seu quarto. Jesus prometeu bênçãos especiais às casas onde sua imagem for entronizada e venerada. Uma dessas promessas é a paz no lar. Outra é a proteção contra as forças do mal. Coloque uma imagem do Sagrado Coração em seu quarto. Faça uma entronização simples. Acenda uma vela diante dela quando puder, e verá como a presença de Jesus se manifesta de forma tangível na sua vida. Padre Pio dizia que a vida espiritual não é complicada, é simples, mas exige fidelidade. Exige que façamos pequenas coisas com grande amor. Limpar o quarto com oração é pequeno, mas feito com amor a Deus, torna-se grande. Colocar um crucifixo na parede é pequeno, mas feito com fé, torna-se poderoso. Rezar antes de dormir é pequeno, mas feito com constância, transforma a vida. São as pequenas fidelidades diárias que constroem uma fortaleza espiritual inabalável. Agora, quero que você faça algo importante. Pare este vídeo por um momento. Olhe ao redor do seu quarto. Olhe honestamente. Há algo ali que você sabe no fundo do coração que não deveria estar? Algum objeto que traz inquietação? Alguma imagem que perturba? Alguma desordem que você tem negligenciado? Padre Pio está intercedendo por você agora. Ele está pedindo a Deus que te dê coragem e sabedoria para fazer as mudanças necessárias. Não tenha medo. Deus está com você. Nossa Senhora está com você. E Padre Pio, do céu, está guiando você. Uma última coisa que Padre Pio ensinava: nunca subestime o poder da cruz. Ele dizia que um simples sinal da cruz feito com fé tem poder para afastar demônios. Antes de entrar no quarto, faça o sinal da cruz. Antes de deitar na cama, faça o sinal da cruz. Ao acordar, faça o sinal da cruz. Esse gesto sagrado não é rotina vazia. É invocação do poder de Cristo. É declaração de pertencimento. É arma espiritual. Use-a constantemente. Padre Pio viveu e morreu na mais profunda união com Cristo crucificado. Seus estigmas eram prova visível dessa união. E ele nos ensinou que nossa vida deve ser uma imitação de Cristo. Isso inclui nosso ambiente, nossos hábitos, nossos pensamentos e até mesmo o lugar onde dormimos. Tudo deve refletir
nossa consagração a Deus. Tudo deve ser oferecido como altar ao Senhor. E quando fazemos isso, experimentamos uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que vem do céu, uma paz que os demônios não conseguem roubar. Existe algo mais que Padre Pio revelou e que poucos conhecem. Ele falava sobre a importância do silêncio noturno. Vivemos em uma era de ruído constante, televisão ligada, celular ao lado da cama com notificações chegando a cada minuto, música tocando sem parar. Padre Pio dizia que o silêncio é a linguagem de Deus e que a noite foi criada não apenas para o descanso do corpo, mas para o descanso da alma. Ele aconselhava que, pelo menos 1 hora antes de dormir, a pessoa entrasse em recolhimento. Desligue os aparelhos, silencie o mundo. Leia algo edificante, de preferência a vida de um santo ou um trecho do Evangelho. Reze o terço, faça um exame de consciência do dia. Esse momento de preparação para o sono é sagrado. E quando você dorme após esse recolhimento espiritual, seu sono é diferente, mais profundo, mais reparador, mais protegido. Padre Pio dormia apenas algumas horas por noite, mas eram horas de união profunda com Deus. Ele acordava para rezar as matinas, permanecia em oração durante a madrugada e voltava a dormir brevemente antes de celebrar a missa. Sua vida era ritmo de oração constante, e ele nos ensinou que podemos fazer o mesmo, cada um conforme sua vocação e possibilidades. Outro ensinamento poderoso de Padre Pio diz respeito ao perdão antes de dormir. Ele repetia as palavras de Jesus: "Não se ponha o sol sobre a vossa ira." Padre Pio jamais dormia com ressentimento no coração. Se havia conflito com alguém, ele buscava a reconciliação antes do fim do dia. Se não fosse possível pessoalmente, ele perdoava em seu coração e orava pela pessoa, porque ele sabia que o ressentimento é porta aberta para o inimigo. Quando você se deita com ódio, mágoa, rancor ou desejo de vingança, você convida as trevas para sua alma. Os demônios se alimentam desses sentimentos. Eles os amplificam durante a noite. E você acorda mais amargurado, mais perturbado, mais distante de Deus. Padre Pio nos ensinou a fazer diferente. Antes de deitar, perdoe. Perdoe mesmo que a pessoa não mereça. Perdoe mesmo que ela não tenha pedido perdão. Perdoe porque Jesus perdoou. E quando você perdoa, algo sobrenatural acontece. Uma paz inexplicável invade seu coração. Os grilhões espirituais se rompem e você dorme livre. Padre Pio também falava sobre a gratidão noturna. Ele tinha o hábito de, antes de dormir, agradecer a Deus por cada graça recebida durante o dia, até pelas pequenas coisas, pelo pão, pela água, pelo ar que respirou, pelas pessoas que encontrou, pelas dificuldades que foram oportunidades de crescimento. Essa atitude de gratidão muda completamente a energia espiritual do seu quarto. Quando você agradece, você reconhece a providência divina, e esse reconhecimento atrai mais bênçãos. Padre Pio dizia que a gratidão é imã de graças. Quem agradece recebe mais. Quem reclama perde o que tem. Então, esta noite, antes de dormir, faça uma lista mental de tudo pelo que você é grato. Agradeça a Deus em voz alta, se possível, e verá como sua alma se aquieta e como o sono vem mais facilmente. Há uma história pouco conhecida sobre Padre Pio e um crucifixo especial que ele mantinha em sua cela. Esse crucifixo havia sido dado a ele por uma senhora idosa que o visitou em São Giovanni Rotondo. Ela contou que aquele crucifixo pertencera à sua avó, uma mulher de grande fé que havia atravessado perseguições durante tempos difíceis na Itália. A avó dizia que aquele crucifixo a havia protegido de mal indizível, que em momentos de perigo ela o segurava e sentia uma força sobrenatural. Padre Pio aceitou o presente com reverência e, desde então, nunca mais se separou daquele crucifixo. Ele o mantinha próximo à cama, segurava-o durante as tentações, beijava-o nos momentos de dor e dizia aos seus filhos espirituais: um crucifixo não é enfeite, é presença real de Cristo crucificado. Quando você olha para a cruz, você se lembra de quanto Deus te ama. E quando os demônios veem a cruz, eles tremem, porque ali está representada a vitória definitiva de Cristo sobre o mal. Tenha um crucifixo em seu quarto, mas não apenas tenha. Honre-o, beije-o, ore diante dele, faça dele o centro da sua vida espiritual doméstica. Padre Pio também ensinava sobre a importância de não levar preocupações para a cama. Ele dizia que Jesus nos mandou
não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois cada dia tem sua própria aflição. E, no entanto, quantos de nós passamos a noite inteira remoendo problemas, planejando obsessivamente, ansiosos sobre o futuro? Essa ansiedade não vem de Deus, vem do inimigo. Padre Pio aconselhava: entregue tudo a Deus antes de dormir. Todas as preocupações, todos os medos, todas as incertezas. Faça uma oração de entrega. Jesus, eu confio em Ti. Nas Tuas mãos coloco minha vida, minha família, meu trabalho, minha saúde, meu futuro. Tu sabes o que é melhor para mim. Tu cuidas de mim melhor do que eu cuido de mim mesmo. Então, eu descanso em Ti. E quando você faz essa entrega sincera, algo miraculoso acontece. A ansiedade se dissipa. A mente se acalma. E você dorme confiante como uma criança nos braços do Pai. Outro aspecto que Padre Pio valorizava profundamente era a bênção dos filhos. Ele aconselhava os pais a entrarem no quarto dos filhos toda noite, fazerem o sinal da cruz sobre eles, aspergirem água benta e os abençoarem em nome de Jesus. Essa prática não é apenas bonita, é poderosa espiritualmente. Os filhos, especialmente as crianças, são vulneráveis espiritualmente. Eles ainda não têm plena capacidade de discernimento e oração. São os pais que devem cobri-los com proteção espiritual. Padre Pio via muitos anjos da guarda ao redor das crianças, mas via também que os demônios tentam atacar os pequenos através de pesadelos, medos noturnos e perturbações. A bênção dos pais é escudo poderoso. Se você tem filhos, não negligencie isso. Entre no quarto deles toda noite. Trace a cruz sobre eles. Diga em voz baixa: que Deus te abençoe e te proteja, meu filho. Que os anjos te guardem durante esta noite. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto. E verá como seus filhos dormirão melhor, terão menos pesadelos e crescerão mais fortes na fé. Padre Pio também falava sobre a importância da luz. Não a luz artificial, mas a luz espiritual. Ele dizia que uma vela acesa durante a noite tem significado profundo. Representa Cristo, luz do mundo. Representa nossa vigília espiritual. Representa a presença do Espírito Santo. Padre Pio mantinha uma pequena vela acesa em sua cela durante a noite, diante de uma imagem sagrada, não por medo da escuridão física, mas como ato de fé e de presença. Essa prática antiga está se perdendo, mas você pode resgatá-la. Acenda uma vela diante de uma imagem sagrada em seu quarto. Pode ser uma vela pequena, segura, em um suporte apropriado. E enquanto ela queima, saiba que sua luz está orando por você, está mantendo vigília espiritual, está afastando as sombras não apenas físicas, mas espirituais. Há algo que Padre Pio dizia e que precisa ser entendido profundamente. Seu quarto é sua primeira igreja. Antes de você ir ao templo de pedra, você tem o templo do seu lar, do seu quarto. E é nesse templo privado que se constrói a verdadeira vida de oração. É ali que você está a sós com Deus, sem plateia, sem aparências. É ali que sua fé é testada e provada. É ali que você escolhe servir a Deus ou ao mundo. Padre Pio transformou sua pequena cela em santuário. Não tinha luxo, não tinha conforto. Tinha um catre simples, um crucifixo, imagens sagradas, uma Bíblia e seu rosário. E naquele espaço mínimo aconteciam coisas extraordinárias, êxtases místicos, aparições de Nossa Senhora, visitas de anjos, combates contra demônios. Porque o que importa não é o tamanho do espaço, é a santidade que você coloca nele. Você pode ter um quarto humilde, pequeno, simples, mas se ele for limpo, ordenado, consagrado a Deus e cheio de presença espiritual, será palácio aos olhos do céu. Padre Pio ensinava também que devemos ter cuidado com os sonhos. Nem todo sonho vem de Deus. Alguns vêm de nossa própria psique, processando as experiências do dia. Outros, porém, vêm de fontes espirituais. Deus fala através de sonhos. A Bíblia está cheia de exemplos. José, pai adotivo de Jesus, recebeu orientações divinas em sonhos. Mas os demônios também podem influenciar sonhos, trazendo pesadelos, imagens perturbadoras, tentações noturnas. Padre Pio aconselhava: se você tem sonhos ruins constantemente, aumente a oração antes de dormir. Asperja água benta sobre a cama. Peça a seu anjo da guarda que proteja seu sono. E não dê importância exagerada aos sonhos ruins. Não fique remoendo, analisando, temendo.
Simplesmente entregue a Deus e siga em frente. Mas se você tem sonhos bons, consoladores, que trazem paz e mensagens edificantes, agradeça. Pode ser Deus falando com você, como falou com tantos santos. Quero falar agora sobre algo muito prático que Padre Pio recomendava e que mudou a vida de muitas pessoas: a lista de exame de consciência noturno. Antes de dormir, pegue um papel ou caderno e faça um breve exame do seu dia. Não precisa ser longo, apenas honesto. Pergunte a si mesmo: em que pequei hoje? Em que poderia ter amado mais? Que oportunidades de caridade desperdicei? Que palavras feriu alguém? Que pensamentos me afastaram de Deus? Escreva brevemente. E depois, faça um ato de contrição sincero. Peça perdão a Deus. Proponha-se a melhorar no dia seguinte. Esse exercício diário é transformador. Você começa a conhecer seus padrões de pecado, suas fraquezas, suas áreas que precisam de conversão. E com o tempo, você cresce em santidade. Padre Pio fazia isso todos os dias e por isso progredia constantemente na vida espiritual. Não se deixe vencer pela preguiça ou pelo esquecimento. Faça desse exame um hábito sagrado. Existe também um ensinamento de Padre Pio sobre a roupa de dormir. Pode parecer detalhe sem importância, mas ele orientava que até nisso devemos ter modéstia e decência. Ele dizia que mesmo na intimidade do quarto, mesmo sozinhos, estamos diante de Deus e dos anjos, e que a modéstia é virtude que deve ser cultivada em todo o tempo. Isso não significa puritanismo exagerado. Significa simplesmente reconhecer que somos templos do Espírito Santo e que devemos tratar nosso corpo com respeito. Vista-se de forma decente para dormir. Não permita que a sensualidade invada até esse momento. Mantenha a pureza de pensamento e de ação. Padre Pio era extremamente rigoroso quanto à pureza e ensinava que ela começa nas pequenas escolhas cotidianas. Padre Pio também falava sobre jejum antes de dormir. Ele não recomendava comer muito à noite. Dizia que o corpo pesado dificulta a oração e o sono reparador. Ele próprio comia muito pouco e sua última refeição era sempre leve. Essa sabedoria está sendo redescoberta hoje. Estudos mostram que comer muito antes de dormir prejudica o sono e a saúde. Mas Padre Pio já sabia disso há décadas, não por ciência, mas por experiência espiritual. Um corpo leve facilita a elevação da alma. Um estômago vazio é altar de sacrifício agradável a Deus. Claro que cada pessoa tem suas necessidades e condições de saúde, mas se você pode fazer esse pequeno jejum noturno, faça. Jante mais cedo e mais leve. E ofereça esse sacrifício pelas almas do purgatório. Padre Pio tinha devoção imensa pelas almas do purgatório. Ele dizia que elas vêm visitá-lo pedindo orações e que podemos ajudá-las imensamente através de pequenos sacrifícios como esse. Agora eu quero fazer um convite a você. Se este vídeo tocou seu coração, se você reconheceu verdades importantes, demonstre sua fé. Escreva nos comentários: Padre Pio, intercede por mim. Ou escreva uma intenção de oração, um pedido, um nome de alguém querido que precisa de intercessão. Vamos formar aqui uma corrente de oração, uma comunidade unida pela fé e pela devoção a Padre Pio. E eu prometo que vou ler seus comentários e vou unir minhas orações às suas. Juntos, formaremos um exército de luz contra as trevas. Deixe também sua curtida neste vídeo. Esse simples gesto ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam dessas verdades. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque continuaremos trazendo ensinamentos dos santos, da tradição católica, da verdadeira espiritualidade que liberta e transforma. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que está passando por dificuldades espirituais, alguém que precisa conhecer esses ensinamentos de Padre Pio. Compartilhar é um ato de caridade. É evangelização, é missão. Vou encerrar com uma oração de bênção. Feche seus olhos se puder. Coloque sua mão sobre seu coração e ore comigo. Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, eu te peço que abençoes minha casa, meu quarto, minha família. Purifica cada ambiente com teu sangue precioso. Expulsa toda presença maligna. Envia teus santos anjos para nos proteger. Que Nossa Senhora estenda seu manto sobre nós. Que São Miguel Arcanjo seja nosso defensor. Que Padre Pio interceda por nós. Dá-nos força para remover tudo o que nos afasta de ti.
Dá-nos sabedoria para construir um lar santo. Dá-nos paz que vem do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Padre Pio te abençoe. Que ele interceda por você neste momento. Que sua casa se torne um pequeno céu na terra e que você experimente a alegria de viver na presença de Deus. Fique em paz. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Padre Pio caminha com você.